De bem com você, começando por aqui. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre saúde auditiva. Então já me conta uma coisa, você escuta bem? Ou normalmente precisa aumentar o volume para compreender melhor? Será que isso pode ser um sinal de perda auditiva? Nós vamos entender melhor esse assunto e quem vai explicar tudo pra gente é a doutora Vanessa Ribeiro Orlando, que é otorrinolaringologista e especialista em otologia. Então fica com a gente, de bem com você, tá começando agora. E a gente já começa o programa de hoje conhecendo uma história que vai ser a base da entrevista, tá? Quem conta pra gente é o Rafael e a Roberta. Vamos ver. Nós temos 2 filhos com deficiência auditiva. O mais novo a gente descobriu quando ele tinha mais ou menos um ano e meio, porque a gente fazia barulho alto perto dele e ele não respondia, ele não virava a cabeça para ver. Aí nós levamos no médico, o médico pediu alguns exames e foi confirmado, que ele realmente tinha uma deficiência auditiva. E a nossa mais nova, que nasceu depois, a gente já fez os exames assim que ela nasceu e descobrimos também. E através do BERA, que o médico solicitou, a otorrino solicitou, a gente pôde constatar dos dois que eles tinham perda bilateral profunda e a causa foi genética mesmo. A solução que foi sugerida para nós, que a gente adotou, foi fazer um implante coclear, que é o que eles chamam de ouvido eletrônico, que é o recomendado no caso de perda profunda, de audição. E aí os dois fizeram cirurgia, uma cirurgia, que é introduzido um aparelhinho dentro da cabeça e tem a unidade externa, Hoje eles têm uma vida normal, como qualquer criança ouvinte. Eles fizeram fono desde que foi ativado o implante, isso é muito importante, esse acompanhamento com fono. A Beatriz faz ainda, que ela tem 6 anos, e o Bernardo fez até 7, 8 anos de idade, ele fez fono. E o alerta que a gente deixa é que, para os pais realmente, na dúvida, procure um médico de confiança, procure um otorrino, porque quanto antes, você descobrir, tiver esse diagnóstico, melhor para o desenvolvimento deles, de fala, de cognição mesmo, Quanto mais cedo for descoberto e quanto mais cedo forem feitos os tratamentos apropriados, a resposta é muito melhor. Fica aí, gente, o alerta do Rafael e da Roberta, Agradeço a eles por terem compartilhado essa história aqui com a gente. Que aí, doutora Vanessa, a partir dessa história, a partir desse caso, a gente vai dar sequência aqui na entrevista, Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber você aqui hoje, um assunto que a gente precisa falar, Eu que agradeço o convite. Deficiência auditiva e surdez. É a mesma coisa? Vamos começar por aqui? Queria entender se é sinônimo ou se tem alguma diferença. Olha, tem muita coisa em comum, mas é diferente. A surdez, ela tem vários níveis, sabe? Até de leve a profunda, como foi o caso dos meninos ali do vídeo. E a deficiência auditiva, geralmente ela é estabelecida de acordo com a legislação. Então, até final do ano passado, a gente considerava o deficiente auditivo a pessoa que tinha uma perda de audição bilateral e tem um nível que é estabelecido, que é de 40 decibéis. Então, se fosse bilateral acima de 40 decibéis, considerado deficiente auditivo. Só que teve uma modificação e no final do ano passado foi incluído os pacientes que têm surdez unilateral. Só que essa surdez unilateral, ela tem que ser completa. Então, não era considerado deficiente auditivo, a partir do final do ano passado foi considerado. Entendi. Então, a partir da sua resposta, eu já consigo perceber que existem diferentes graus, de perda auditiva. Como que a gente pode definir a perda auditiva? A Roberta, ela citou que os meninos tiveram perda bilateral profunda, Tem vários tipos? Como que é? Tem vários tipos. Tem de acordo com o grau da perda e tem de acordo com o tipo da perda. O mais comum são as perdas relacionadas com o ouvido interno, que aí a gente chama de perda neurosensorial. E tem outros tipos de perda, a perda condutiva, que tem mais a ver com a parte externa da orelha. Aí pega a orelha externa e a orelha média, sabe? E os graus, a gente pode ter perda leve, perda moderada, severa e a profunda, que é a pior, que praticamente a pessoa não ouve nada, que foi o caso dos meninos do vídeo.
Sim, e é curioso porque qualquer tema que a gente traz aqui no programa, existem diversos mitos e verdades, né? E agora, assim, esse caso não foi diferente, não. A gente separou ali 2 casos relacionados ao tema de hoje, publicamos em formato de enquete lá no Instagram da TV Horizonte, no @canal TVH. A gente vai ver os resultados aqui e aí a doutora Vanessa vai contar pra gente se é mito ou se é verdade. Opa, vamos lá. Vamos ver, ó. O uso dos fones de ouvido pode causar perda auditiva. 21% ali dos seguidores que votaram acreditam que é mito, né? Agora 79% acredita que é verdade. E aí, doutora Vanessa? O pessoal tá bem, realmente é verdade. Acertaram. Acertaram. Mas aí, assim, não que não possa usar o fone de ouvido. Pode, está disponível, a gente pode usar sim. Tem que tomar cuidado com o volume. Então, a gente vê muitas vezes pessoa com fone de ouvido na rua, você está escutando a música que a pessoa está escutando lá no ouvido. Está errado, né? Então, existe um nível de volume que você pode colocar mesmo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, eles estabelecem 85 decibéis. É difícil para a gente que é leigo, né, saber que é 85 decibéis. Então, tentar colocar no volume ali, que seja metade do aparelho, mais baixo ou menos que isso, para poder escutar. E existe um tempo que eu posso ficar ouvindo esse som. Então, se tiver nesse limite de 85 decibéis, por exemplo, eu posso ficar no máximo 8 horas. Agora, se o som for maior, se você estiver numa balada, de um lado de uma caixa de som, por exemplo, atinge aí 115, 120 decibéis. O máximo que você pode ficar é 7 minutos. Acima disso, já começa a ter lesão. E lembrando que a lesão causada pelo ruído, ela é irreversível. Então, a gente não tem o que fazer. Ela vai evoluindo progressivamente de acordo com essa exposição. Sim, tá aí o alerta, né? Eu gosto muito de ouvir música no fone, de ouvir Excelente. podcast, Inclusive, tem gente que gosta de dormir escutando música. Lembrar que não pode dormir com o fone no ouvido escutando a música. Você pode ouvir, só que aí chega uma hora, sabe, para próximo, estou com sono. Desliga, não fica com ele ligado, porque gera um cansaço auditivo ali e uma lesão que depois vai ser para a vida toda. Entendi. Vamos ver mais um mito ou verdade aqui? Esse daqui tem a ver com o cotonete, né? Acho que o cotonete é algo que gera muitas dúvidas também. O uso dos cotonetes nos ouvidos pode prejudicar a saúde auditiva. Ficou bem próxima ali a resposta. Eu acho que foi o mesmo público que votou, então 20% acredita que é mito e 80% acredita que é verdade. Esse público está realmente bem interessado no assunto. Acertaram de novo. O cotonete, ele pode causar vários problemas. O ouvido de cada um, ele produz cera. Então, essa quantidade de cera varia com a quantidade de oleosidade da sua pele. Quanto mais oleosa a sua pele, mais cera o seu ouvido produz. E é um componente ali que vai proteger o seu ouvido. Você tentar tirar com cotonete, você empurra muito mais cera para dentro do ouvido do que retira, na verdade. Você acha que está tirando, está saindo 10% e o resto está ficando tudo lá dentro. Outros problemas que podem ter é que coloca, né, dentro do ouvido micro-organismo, pode evoluir ali com alguma infecção, que você não teria se não estivesse usando cotonete. E pode também machucar, porque assim, eu não vou introduzir até o fundo. A gente não controla o que está acontecendo em volta. Dos vários acidentes que eu já vi, a pessoa estava com cotonete no ouvido, vem alguém, bate no braço, ou a mesma pessoa assusta com alguma coisa. Já vi perfuração até de criança. A menininha colocou o cotonete nos 2 ouvidos, assustou, furou de um lado, assustou dos 2. Então, isso acontece, a gente não recomenda. Se você for olhar na caixa da haste flexível, tem escrito que não pode colocar no ouvido. Então, assim, não é preciso limpar seu ouvido, ele é autolimpante, a cera vai sair sozinha. Se caso tiver uma obstrução, tiver ali um desconforto, uma dor no ouvido, você achar que é cera, é melhor que você vá ao pronto atendimento, ao seu otorrino de confiança, para remover essa cera. Porque o problema que você pode ter tentando fazer isso sozinho é muito grande, às vezes, e demora meses, anos para poder consertar. Tem paciente que precisa de cirurgia, muita coisa. E a gente falou aqui, né, do uso do fone de ouvido, do uso do cotonete, coisas que podem prejudicar ali a saúde auditiva das pessoas. Podem levar à perda auditiva, assim, esses dois pontos? Se houver uma obstrução do conduto auditivo com cerume, a perda incomoda. Aí ela é transitória, é só tirar o cerume e melhora, né? Mas, por exemplo, pode ocorrer lesão ali do tímpano, vai ter uma perda auditiva, não que vá ficar surdo, mas uma perda que pode ser significativa, precisar de cirurgia para corrigir. E dentro do ouvido, na orelha média, a gente tem os ossículos. Então, eu já vi casos de paciente que fraturou os ossículos ou mobilizou, precisa de cirurgia para corrigir. Muitas vezes a gente consegue corrigir, nem sempre.
E pode acontecer um outro fenômeno também, que a gente chama de fístula perilinfática, que é uma fratura ali no labirinto. E no caso de fístula perilinfática, pode ocorrer uma perda total da audição irreversível. Sim, entendi. Agora, o que mais, doutora Vanessa, pode causar perda auditiva, né? Eu chamo a atenção para o depoimento da Roberta e do Rafael, que eles falaram que a causa foi genética, Sim. mas eles também contaram que mais ninguém na família tem deficiência auditiva. O mais comum nesses casos de perda profunda, assim, de criança, no Brasil, ainda costuma ser a causa infecciosa correlacionada com o pré-natal, principalmente o citomegalovírus. Então, muito importante fazer o pré-natal bem feito, para no caso dessas infecções ter um tratamento a tempo para não ocorrer a perda. Sim. No caso deles, genético também é bastante comum, apesar de não ter gente na família, então tem o gene na família, de acordo com a combinação ali da esposa e do marido, gera uma mutação que é mais grave, vamos falar assim, e aí tem uma perda profunda. Mas pode ter outras pessoas na família com perda leve, muitas vezes a pessoa não investiga nem sabe que tem. Sim, entendi. E o que mais, né, pode causar a perda Olha, auditiva? Vamos pensar tem aqui muita nos principais pontos. Uma coisa que é muito importante é que a perda auditiva está correlacionada com fatores de estilo de vida saudável. Se você tem um diabetes descontrolado, uma pressão arterial descontrolada, colesterol alto, isso causa uma doença vascular. E a gente tem que lembrar que dentro do ouvido também tem vasos, igual tem no coração, tem no rim, tem no cérebro, tem no ouvido. Então, essa obstrução, ela gera uma perda de audição com o tempo. Pode aí aparecer numa pessoa que não tenderia a ter perda de audição ou acelerar alguma que tem uma tendência genética, sabe? Infecções tipo otite, ainda é muito comum no Brasil. Infelizmente, a população ou não tem acesso ou não procura o tratamento, essas otites vão ficando cada vez mais graves e gerando aí a perda auditiva. Medicamento, principalmente anti-inflamatório e alguns tipos de antibiótico, podem cursar com perda auditiva. E algumas infecções mesmo, tipo o citomegalovírus que eu falei, a rubéola, sífilis, o próprio HIV pode predispor a outras infecções. Então, assim, tem bastante são vários causa. fatores, né? A exposição a ruído, que a gente falou, também é Sim. importante. Sim. Bom, então vamos falar dos sinais de alerta, né? Eu comecei esse programa aqui perguntando para o pessoal de casa se eles costumam ter que aumentar o volume das coisas para ouvir melhor. Isso pode ser um sinal de alerta? Não está conseguindo compreender ali? O que mais que pode ser? Isso é muito importante. Às vezes o paciente não percebe que tem a perda auditiva, vem o pessoal da família, mas ele só escuta telefone alto, é som alto, a pessoa não percebe, porque justamente a perda ela vai acontecendo aos poucos. E aí você vai aumentando um pouquinho aqui o som, mais um tiquinho ali e não percebe. Então, isso é importante. Outros sinais que são importantes se você tem um zumbido, é importante que você investigue se não tem uma perda de audição associada, porque a principal causa de zumbido é a perda auditiva. Se ela for tratada, muitas vezes o zumbido ele vai desaparecer ali ou ficar bem menos incômodo do que ele é na verdade. E outro sinal que ficou até bem evidente na pandemia é que a pessoa que ela tem a perda auditiva, ela conta com sinais, por exemplo, de leitura labial, né? Algumas pistas visuais que a gente fala. Então, quando o pessoal estava usando máscara, muita gente falou assim, nossa, agora eu não estou escutando nada. Justamente por isso, já não escutava, mas não tinha mais a pista visual, sabe? Isso tem que ser levado em consideração. Se você tem uma dificuldade de entender as palavras, que muitas vezes a pessoa fala assim, eu escuto, mas eu não entendo. Isso porque ela tem uma perda em determinadas frequências que dificulta a compreensão da fala, não impossibilita, mas dificulta. Aí é uma perda que precisa ser tratada também. Sim. E se você tem mais dificuldade de escutar em ambiente ruidoso, quer dizer que você já tinha dificuldade, só que você estava se esforçando para compensar e de repente ficou mais difícil e você não conseguiu mais. E a partir do momento que a pessoa percebe algum desses sinais, qual que é o profissional que ela tem que procurar? Você pode procurar direto o otorrinolaringologista, né, que vai saber ali pedir os exames e te examinar e tudo isso. Atualmente tem uma outra especialidade na otorrinolaringologia que é a otologia. A gente só trabalha com a parte do ouvido e da audição. Então, se preferir procurar um pessoal mais especializado,
vá direto ao otologista. Existem vários em Belo Horizonte atualmente. E aí, a partir desse momento, né, procurou ali um profissional da saúde e identificou, né, teve o diagnóstico, quais são os caminhos, né? Quais são as opções de tratamento hoje em dia? Aí vai depender do diagnóstico que você teve. Muitas vezes o paciente chega lá no consultório e ele usa muito cotonete ou introduz objetos no ouvido, aí costuma ter um negócio que chama rolha de cerume, que é o cerume impactado, ele fica como se fosse uma pedra mesmo. E aí acaba prejudicando a audição. A gente removendo essa rolha, melhora a audição. Aí vai depender do tamanho que está essa rolha, quanto tempo que ela está lá. Geralmente é simples, a gente remove na consulta mesmo, senão a gente passa a medicação para dissolver essa rolha e depois tira. Sim. Já aconteceu de chegar paciente com a rolha muito impactada e ter que operar para tirar. Então o cotonete às vezes não é tão simples assim, né? Sim. E outros tratamentos disponíveis. Aí a perda de audição mais comum é a relacionada com a orelha interna. A gente parte para alguns artifícios. Geralmente a gente sempre tenta o aparelho de audição, ali é a primeira opção, né? E tem outras opções, que é a prótese ancorada ao osso, o implante coclear, esses aparelhos eletrônicos. Agora, quando tem uma perda que a gente chama de condutiva, que é tipo a perda causada pela rolha, que aí vai chegar na orelha média, geralmente é problema nos ossinhos ou no tímpano. Esses pacientes, eles podem se beneficiar de cirurgia. Então, se tem uma perfuração do tímpano, vamos fechar a perfuração. Muitas vezes melhora a audição, nem sempre, mas muitas vezes. Muitas vezes a gente pode fazer reconstrução dos ossículos, melhora. Tem uma doença que chama otosclerose, tem uma cirurgia para resolver essa doença, chama estapedotomia. Põe uma prótese, melhora a audição, vida normal. Sim. Agora, pensando no implante coclear, né, que é o mesmo que eles citaram no vídeo, que os meninos fizeram, quando que ele vai ser indicado? Um procedimento, assim, de risco? Eles eram tão pequenininhos quando eles fizeram, né? Até choca a gente quando a gente vê. O implante coclear, o pessoal conhece como ouvido biônico. Então, é como se a gente colocasse um ouvido novo na pessoa. Não que você vai apertar um botãozinho, agora eu estou ouvindo. Tem que ter um tratamento. Você viu eles falando que os meninos ficaram anos fazendo fonoterapia. Então tem que treinar para ouvir com esse ouvido novo. Mas é uma solução assim, espetacular. A pessoa tem uma vida normal a partir do ponto que ela consegue aí, se adaptar com o implante. E qual que é a indicação? Geralmente a gente sempre tenta usar o aparelho de audição primeiro. Vai ser sempre possível? Não. Tem paciente que nasce sem orelha, não tem onde colocar o aparelho ali. Tem paciente que, às vezes, por algum acidente, perde o conduto auditivo, também não tem como colocar o aparelho. Agora, o implante coclear, ele tem indicações específicas. Aí é de acordo com o grau da perda. Geralmente, a gente fala que é uma perda que pode ser severa ou profunda. A gente testa o aparelho, não respondeu, vai para o implante coclear. Uma situação que a gente não faz o teste com o aparelho é quando o paciente teve a meningite, que pode causar perda de audição. Porque a meningite, ela danifica muito a orelha interna. Então, muitas vezes, se a gente ficar esperando, vai fazer o teste com o aparelho para depois colocar o implante, ele perde a chance, porque o implante não passa mais. Calcifica a cóclea, que é onde a gente coloca o implante. Sim. E a cirurgia, ela é relativamente simples. A gente costuma fazer em bebê menor de 1 ano, então menor do que os meninos ali. E idosos também, mesma coisa, 80, 90 anos, cirurgia. Claro que a gente nunca fala que a cirurgia não vai ter risco nenhum. Sempre tem, né? Você vai tirar uma unha encravada, tem risco de acontecer alguma coisa. Então, mas assim, o índice de complicação em profissional experiente, num hospital que tem ali um nível legal, é muito pequeno. Vale muito a pena. É curioso a gente falar desse tema, né? Saúde auditiva. Nem sempre os nossos ouvidos estão em primeiro lugar nos cuidados que a gente tem quando a gente pensa ali no autocuidado, nos cuidados. A gente se preocupa tanto com o coração, né? Com tantos órgãos. Mas pensando na saúde auditiva, doutora Vanessa, você acha que a vida moderna tem impactado mais, assim, essa era digital, o que a gente está vivendo hoje? Pensando até no quesito poluição sonora, por exemplo? Sim, é muito importante a poluição sonora, né? Os hábitos de vida estão bem complicados, o pessoal não tem alimentação legal, não trata diabetes, hipertensão, deixa para lá, né? E aí vai gerando uma perda de audição que está ficando cada vez mais importante, a gente diagnosticando cada vez mais, o número de pacientes com surdez está aumentando assim, muito mesmo. Em 2019, no Brasil, tinha 10,7 milhões de pacientes surdos, né? Com algum grau de perda aí. E para você ter ideia, o pessoal não trata. De cada 10
pacientes que têm indicação de usar o aparelho, 9 não usam. Sim. E isso gera repercussões, assim, que são importantes na vida da pessoa. Sim. E você acha que tem alguma justificativa para essa pessoa ter essa resistência, né? Não querer usar? Quando você fala com a pessoa, se você vai usar um óculos, ela aceita bem a notícia. Vai usar um aparelho. Ah, mas aí já não quero, tô com vergonha. Vai parecer que eu tô velho. Gente, tem paciente de todas as idades usando aparelho, tem aparelho de todos os modelos, tem aparelho que nem... O paciente chega no consultório, eu tô conversando com ele, eu nem vejo que ele usa aparelho. Na hora que eu vou examinar, o aparelhinho tá lá, pequenininho, fazendo o papel dele. Sabe? Eu acho que é muito mais por preconceito do que qualquer outra coisa. Fiquei o alerta, então, da importância do uso do aparelho, viu, gente? Doutora Vanessa, vamos lá, para fechar aqui a conversa, né? Dicas de prevenção. Como que eu posso, então, de fato, cuidar, né, da minha saúde auditiva, pensando tanto em quem não tem nenhuma perda auditiva e pensando em quem também já tem essa perda? Então, primeiro, não introduzir haste flexível, nem nenhum objeto no ouvido, né? Já ajuda bem, porque muita gente coloca. Se tiver uma infecção ali no ouvido, procurar o médico para poder tratar alguma dificuldade auditiva. Tem que procurar o mais rápido possível, porque existem alguns problemas de audição que a gente chama de surdez súbita. O paciente, de uma hora para outra, perde a audição e se não procurar rápido, assim, na mesma semana, muitas vezes não volta mais, fica com a deficiência auditiva ali para sempre. Estilo de vida saudável, tratar, né, dislipidemia, diabetes, pressão alta, isso é muito importante. Pré-natal tem que ser muito bem feito por causa do neném, para não nascer com nenhuma deficiência auditiva, né? Se tiver, tratar o mais rápido possível para não ter ali repercussão cognitiva e neurológica, porque isso é muito importante. Ficam aí as dicas, então, né, doutora Vanessa? Muito obrigada por vir aqui compartilhar. É um assunto que rende também, né? Acho que todos os assuntos rendem muito. A gente pode combinar depois mais uma conversa. Claro, fico à disposição. Muito obrigada. Nada. É isso, gente. Cuidar da saúde auditiva é essencial para garantir uma boa qualidade de vida. A audição muitas vezes não recebe os cuidados necessários, mas é importante ficar atento, especialmente com a saúde auditiva das crianças. Precisamos adotar essas medidas preventivas que foram citadas aqui e procurar um especialista diante de qualquer sinal. A prevenção sempre vai ser o melhor caminho para preservar a nossa saúde e o nosso bem-estar. E é isso, De Bem Com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa lá no YouTube, é muito simples, só procurar pelo @canaltvh e o Instagram também, o mesmo nome, @canaltvh, tem conteúdo exclusivo. Você pode participar das nossas enquetes, então vai lá, segue o nosso perfil. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!